Hoje finalizaremos a série de mensagens sobre a Ordem Salutis, que é a Ordem da Salvação. A gente tem tido pregações desde a questão da predestinação, e hoje a gente vai finalizar sobre a questão falando sobre a questão da glorificação, doutrina da glorificação, ok? Então eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós falaremos sobre essa doutrina nessa noite. Nós veremos o versículo 53 e 54, leremos de início, mas depois a gente vai passar por vários outros versículos, na verdade. Bom, há um fato inegável sobre o corpo de qualquer ser humano. Quanto mais o tempo passa, mais imperfeições surgem. Isso acontece com todos nós, obviamente. E eu cito como exemplo uma questão que os especialistas constantemente falam, que é o ciclo celular da pele. Por isto, quanto mais jovem é uma pessoa, mais rapidamente suas células se regeneram, vêm à superfície de seu corpo e mantém sua jovialidade. Por outro lado, à medida que nós envelhecemos, a renovação celular ela diminui e se torna cada vez mais demorada, de modo que em nossa pele começam a surgir cada vez mais imperfeições, e a luta aumenta para evitar que essas imperfeições venham à tona. Bom, paradoxalmente, para o cristão, quanto mais velho ele fica, mais perto de ter um corpo perfeito ele está. E esse é o grande paradoxo da doutrina da glorificação. Quanto mais nós envelhecemos, nos aproximamos da vinda de Cristo, nós nos aproximamos de termos de fato um corpo perfeito e glorificado, totalmente transformado. Então, pela doutrina da glorificação que veremos hoje à noite, é possível afirmar que nosso corpo imperfeito será transformado à semelhança do corpo glorioso de Cristo Jesus quando de sua volta. A doutrina da glorificação, então, é o final da salvação. A salvação, por óbvio, passa na centralidade da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo nos projeta para o futuro, e a consumação de todas as coisas se dá quando houver, de fato, a glorificação, que ainda não houve, como a gente vai ver, ok? Então, eu convido você a ler o versículo 53 e 54 de 1 Coríntios, em que o apóstolo Paulo fala o seguinte: é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, a gente já orou, então esse texto é importante a gente perceber que no contexto do que o apóstolo Paulo está falando, do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está tratando da doutrina da ressurreição de Cristo propriamente. Os coríntios, os irmãos e coríntios, estavam bastante confusos com a questão da ressurreição. Inclusive, alguns começaram a obstar de que a ressurreição, de fato, do corpo não existia e não tinha ocorrido com Cristo. Isso ele fala lá no verso 12 do mesmo capítulo. Talvez alguns estivessem nessa época sofrendo muita influência do gnosticismo e tentando fazer uma mistura com o cristianismo, e aí ficado bastante confuso ao ponto de negar a doutrina da ressurreição. Importa lembrar que o gnosticismo defende que a matéria é má, e por isso esse corpo ele não viria de volta à vida, especialmente sendo glorificado, transformado e sendo mantido como um corpo de uma pessoa de fato, com as suas propriedades e características. Então, quando é do verso 20 ao 34, o apóstolo Paulo ele começa a usar algumas figuras e começa, na verdade, a argumentar de que Cristo ressuscitou e que nossa esperança é ressuscitarmos com Ele, e que nós não podemos abandonar essa doutrina porque ela é central para a fé cristã, de modo que quem nega a doutrina da ressurreição de Cristo não tem esperança para além desta vida. E quando é do verso 35 até o 41, por meio de umas figuras
ligadas ao campo, à agricultura, o apóstolo Paulo ele passa a argumentar que o nosso corpo ele é como uma semente que ela é lançada ao chão, que para o apóstolo Paulo é a morte do ser humano, e isso é lançado na corrupção. Ele usa o termo bastante, corrupção e incorrupção, e mais à frente, esse corpo, essa semente que é lançada ao chão, e que depois dá vida a uma planta, a uma flor, é como sendo o corpo do ser humano que é lançado à morte, mas que mais à frente ressurgirá em vida com Cristo Jesus, na incorrupção, como o apóstolo Paulo usa o termo. E quando é do verso 42 ao 58, até o final do capítulo, o apóstolo Paulo vai argumentar que nós teremos um corpo transformado e também glorificado. Então é justamente sobre esse ponto, do verso 42 até o 58, que o apóstolo Paulo trata da doutrina da glorificação, que nós pensaremos nessa noite. Então, primeiramente, eu quero trazer à tona o que o apóstolo Paulo fala, que o nosso corpo será transformado. O verso 42 até o 44, o apóstolo Paulo ele faz vários paralelos. E é extremamente importante isso aqui, e eu queria me deter nisso de início. O apóstolo Paulo, ele vai indicar a transformação do corpo do crente glorificado. Então, o verso 42, do capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se o corpo na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se o corpo em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural e ressuscita-se o corpo espiritual. Então, o apóstolo Paulo faz vários paralelos sequenciais para sustentar um ponto. E o ponto do apóstolo Paulo é que o ser humano, o seu corpo, como uma semente, será lançado ao chão e morrerá. Mas esse corpo será trazido à vida, tendo continuidade e descontinuidades. De modo que esse corpo que será trazido à vida será o mesmo corpo, mas com algumas características diferentes, sendo um corpo transformado. Então, o que a gente pode afirmar sobre esse corpo transformado na ressurreição dos mortos? Pense e lembre, na verdade, que no Antigo Testamento a doutrina da ressurreição no dia final, ela foi inclusive trazido à tona várias vezes no Antigo Testamento, e que o apóstolo Paulo já está partindo desse plano de fundo, e para sustentar de que os cristãos em Cristo Jesus serão os que de fato serão trazidos à vida, até porque o Cristo ressuscitou e é poderoso para ressuscitar o seu povo, de todas as épocas, todas as gerações, povo de qualquer tribo, língua e nação, e colocar esse mesmo povo num novo patamar espiritual, que é o patamar, digamos assim, da glorificação. Então, o que a gente pode afirmar sobre esse corpo transformado, partindo desses paralelos que o apóstolo Paulo fez aqui nesses versos? Primeiramente, a gente precisa observar que esse corpo será ressuscitado livre da corrupção da morte. Preste atenção, quando teve o Pentecostes, lá no capítulo 2, na pregação do apóstolo Pedro, ele sustentou, aplicando o texto dos Salmos 16, em que o salmista Davi ora a Deus e louva a Deus porque o seu corpo desceria à morte, à sepultura, veria a corrupção, mas não ficaria lá. O apóstolo Pedro, sob inspiração do Espírito Santo, ele fala às pessoas e aplica esse texto a Cristo, usando justamente o termo corrupção e incorrupção, apontando que a corrupção é a morte, quando a morte destrói ou consome a vida do ser humano, e em tese coloca a sua última palavra sobre o ser humano. E o apóstolo Paulo diz, olha, o que o salmista Davi orou no Salmos 16, na verdade estava apontando para o Cristo. E Cristo é aquela pessoa que de fato vence sobre a corrupção da morte e vence na incorrupção do seu corpo. Então,
há muita beleza e muito poder, digamos assim, nesse texto que o apóstolo Paulo está falando, porque ele está diretamente trazendo à tona uns salmos na pessoa de Cristo. E tem aí todos os apóstolos crendo nesse sentido, entendendo nesse sentido e vendo o cumprimento das profecias no corpo de Cristo. Então, a gente pode afirmar, seguramente a partir disso, que Cristo será, que o corpo transformado será um corpo ressuscitado, livre da corrupção da morte. Ou seja, livre das consequências e dos efeitos que a morte traz sobre o corpo, que é consumi-lo e reduzi-lo ao pó outra vez. Então, a ressurreição e a transformação do corpo do ser humano implica necessariamente que a morte não é a última palavra sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Além disso, a gente pode afirmar, a partir desses paralelos do apóstolo Paulo, que esse corpo glorificado ou transformado será glorioso a ponto de ter força plena, de ter todo o seu potencial, sem cansaço, sem dor, sem limitações, de modo que ele vai exercer a sua plena potência e mostrar e transmitir, comunicar para a criação a glória de Deus. Por quê? Porque Deus operará nesse corpo, ressuscitando e o transformando. E além disso, nós podemos afirmar a partir desse texto que esse corpo transformado será um corpo físico plenamente espiritual. Nós não podemos esquecer que Cristo subiu aos céus depois da ressurreição no seu corpo de homem, naturalmente glorificado, um novo patamar depois da ressurreição, mas que ele continua para a eternidade com seu corpo, sendo Deus e sendo homem, intercedendo diante de Deus Pai como nosso supremo advogado. Então, nesse sentido, o corpo físico, e aqui o apóstolo Paulo está rebatendo necessariamente qualquer tipo de diagnóstica, de negação, ou ver na matéria a maldade, ver que a matéria em si é má. Está afirmando que Deus que criou a matéria é poderoso para transformar essa matéria para a sua glória para sempre, e tirar dela toda a corrupção, e tirar sobre ela os efeitos da corrupção da morte, e tornar essa matéria incorruptível. Vocês percebem como isso é muito profundo, bonito, e nós muitas vezes esquecemos disso. Bom, o apóstolo Paulo, ele segue no verso 45, ele fala o seguinte, que Adão, ele foi feito alma vivente, e aí o apóstolo Paulo nos versos seguintes vai usar outros termos para dizer a mesma coisa. Alma vivente, natural ou da terra, ele aponta para Adão como primeiro, como Adão lá do Éden propriamente, e aponta para o último Adão, Cristo, como sendo espírito vivificante, espiritual e do céu. Então o apóstolo Paulo traça mais paralelos para mostrar que Adão, o homem natural e da terra, é diferente do último Adão, que é espírito, que dá vida, que é do céu e que é espiritual. Adão, o primeiro Adão, recebeu vida física, enquanto Cristo, ele concede vida espiritual. É isso que vida eterna, vida espiritual, é isso que o apóstolo Paulo está apontando. Mas perceba como isso é profundo. Adão, ele tinha uma imortalidade condicionada a não pecar. Quando ele peca, o peso do pecado cai sobre ele e, consequentemente, a morte passa a ser parte da realidade do ser humano, em todas as épocas e todos os lugares. Ele, como nosso representante federal, a culpa do pecado original passa para todo ser humano, de modo que todos morrerão no fim da vida. Então, a imortalidade de Adão, do primeiro Adão, estava condicionada a ele não pecar. Mas em Cristo, ele concede uma imortalidade incondicionada. Percebe como isso é diferente e muito mais poderoso? Em Cristo, no último Adão, ele é homem, sim, mas ele é um espírito vivificante que dá vida aos seus filhos, em todos aqueles que nele creem, a seus irmãos mais novos, na verdade, aqueles que nasceram de novo,
que creram na sua obra, ele concede uma imortalidade incondicionada. Não há condição. Creu em Cristo, está salvo. Para além disso, não haverá nenhum mais, nenhum entretanto. Está dado, está consumado na cruz do Calvário e provado na ressurreição para toda a eternidade. Não há mais condicionantes de chegarmos no novo céu, na nova terra e ficarmos eventualmente preocupados com nossa imortalidade condicionada. Não, não. Na verdade, em Cristo Jesus, nós temos vida eterna, imortalidade, que não tem mais nenhuma condição colocada. Não há nenhuma árvore que a gente possa comer e perdermos a comunhão com Deus. Em Cristo Jesus, nós estamos seguros e salvos. E no verso 4:9, do mesmo texto, 49, quando o apóstolo Paulo ainda afirma: como trouxemos a imagem do que é eterno, nós devemos trazer também a imagem do que é celestial. Ou seja, nós nascemos e temos as características de Adão, do primeiro Adão. Mas nós, em Cristo Jesus, trazemos sobre nós, sobre a nossa identidade. Em Cristo, a cruz, ela crucifica e sentencia a identidade pecadora do ser humano. E ela comunica a imagem do Cristo celestial em nosso corpo ressurreto. Então, as características, nós trazemos sobre nós a imagem do Cristo celestial. E é isso que o apóstolo Paulo, uma vez mais, está mostrando, que em Adão nós temos um corpo natural que vai morrer, que vai se findar nessa terra. Mas em Cristo, Espírito vivificante, nós temos as características e os efeitos da cruz do Calvário sobre nós, para todos sempre, com garantias, com segurança, porque Ele ratificou tudo aquilo com seu sangue na cruz do Calvário. E isso é incontestável, irrevogável, porque o próprio Deus do altos céus disse sim. Você percebe como isso é bonito? Você percebe como isso é fantástico, bonito e poderoso? A que ponto Deus, em Cristo Jesus, levará pecadores ao ponto de ter seus corpos transformados? E olha que não é qualquer transformação. É uma transformação à semelhança do corpo glorificado de Cristo Jesus. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, depois daquela caminhada com os discípulos lá de Emaús, eles estão conversando, vão para Jerusalém, encontram-se com outros apóstolos para contar que Jesus estava vivo. Eles não tinham visto Cristo ainda. Então, de uma hora para outra, Jesus aparece no meio deles, do nada. E eles pensam que é um espírito, ficam assustados. E Jesus olha para eles assim: olhem minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Jesus está falando: eu continuo sendo homem, mas um homem glorificado. Vejam as marcas. E eles ainda ficaram incrédulos. Jesus disse: então traga peixe assado, vamos comer. E comeu com eles, até que eles realmente percebessem que de fato era Cristo. Cristo, corpo glorificado no meio deles, corpo transformado, num potencial, digamos assim, espiritual elevado por Deus. Então, o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no final da Bíblia, ele afirmará que sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, na segunda vinda de Cristo, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele, com corpo transformado. O apóstolo Paulo em Filipenses afirma: Cristo transformará o corpo da nossa humilhação, nosso corpo natural, para ser conforme ao corpo da sua glória,
segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então, o nosso corpo da humilhação será transformado conforme o corpo glorioso de Cristo Jesus. Meus irmãos, quanta beleza há nisso aqui. Quanta graça, quanta misericórdia, quanto poder de Deus há nisso aqui. Porque o que a Bíblia está afirmando, os apóstolos estão afirmando, é que Cristo ressuscitado ele podia ir e vir, aparecer e desaparecer, e inclusive, aparentemente, né, de acordo com algumas interpretações, ignorar portas e paredes. E nós seremos semelhantes a ele. É óbvio que aqui há muita especulação, muita coisa de Hollywood. Quando você vai ler alguns comentários, você pensa que está assistindo um filme de Hollywood. O pessoal começa a imaginar voando, tal, um negócio meio assim, teletransportando e um monte de coisa. E é difícil, e a Bíblia não deixa claro de fato como será nas suas minúcias esse corpo transformado, o que vai poder fazer, o que não vai poder fazer. O que a gente pode afirmar com certeza absoluta, e a garantia que nós temos olhando para esse corpo de Cristo e olhando para o que tem lá em Apocalipse especialmente, é que esse corpo transformado não terá tristeza, não terá enfermidade, fome, sede, dor, perda, pecado e coisas do gênero. Então, o que a gente pode afirmar negativamente é isso, todas essas coisas ruins, tristeza, dor, sofrimento, tudo isso será retirado quando nós estivermos com o corpo transformado. Além disso, esse corpo transformado terá grande alegria, liberdade, plena paz. Eu sempre imagino a gente chegando no novo céu, na nova terra, com o corpo transformado, e sei lá, olhando para Deus e dizendo: Deus, o que a gente pode fazer aqui no novo céu, na nova terra? E Deus olhando para a gente dizendo: faça tudo o que você quiser. Faça tudo, porque tudo o que nós fizermos o glorificará e o honrará. Não haverá medo de estarmos pecando, não haverá, dor, sofrimento, lamento, tristeza. Nosso corpo terá plena potência para servir, glorificar a Deus e honrá-lo e gozá-lo para sempre. E por fim, aquele texto lá do Catecismo do Westminster será plenamente cumprido. Nós glorificaremos Ele o tempo todo e para sempre, com gozo eterno, e Ele encherá nosso coração. Então, é muito bonito isso aqui, é maravilhoso. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa que eu estava lendo no livro, o Christopher Wright, no seu livro Deus que eu não entendo, ele chama a atenção. Nós subjetivamos a doutrina bíblica da glorificação. Isto é, por várias influências. Aí você tem o pietismo, né, essa coisa da ênfase no sentimento interno da presença de Deus, que tem sua validade, mas também tem seus extremos. Você tem influência de teologias liberais, de que o que importa é a crença subjetiva, independente se Cristo ressuscitou ou não ressuscitou. Você tem influência de revoluções afetivas, de que o ser humano é o que ele sente, é o seu sentimento. Tudo isso faz com que muitas vezes a gente lê as Escrituras e faça uma leitura das Escrituras subjetivando todas as coisas. Isto é, olhando para o Cristo glorificado e não percebendo que Ele é Deus homem. E querendo trazê-lo para internamente, para nós o sentirmos simplesmente, para nós rebuçarmos os nossos sentimentos em relação à cruz ou algo do tipo. Mas perceba que para os apóstolos de Cristo, eles estavam lidando com uma pessoa externa a eles e viva, que estava operando no meio da igreja, passava no meio da igreja, cuidava da igreja como pessoa, como Deus e como homem. E que você não vê os apóstolos subjetivando Deus ou Cristo glorificado. Não, eles veem Deus Emanuel glorificado, Deus conosco, ressurreto, o tempo todo caminhando ao lado da igreja, operando no meio da igreja,
cuidando da igreja, sendo poderoso como advogado nos céus, e que enviou seu Espírito, sim, para nos convencer internamente e para apontar para Ele. Mas Ele continua sendo Deus homem glorificado à destra de Deus Pai, e o Espírito Santo aponta para Cristo. Então, desse modo, isso é uma garantia e uma beleza que nós temos de que o nosso Senhor continua se identificando conosco por ter corpo, um corpo glorificado, e nos entender nas nossas dores e fraquezas, não subjetivá-las, não tratá-las como sendo meros sentimentos, não, mas julgando as nossas identidades para que nós nos encontremos nele, como o apóstolo Paulo entendeu. Nós somos pecadores, meus irmãos, nós precisamos que a identidade de Cristo nos fira e adentre, e a gente, na verdade, adentre na identidade dele, incorpore a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo em nosso corpo e em nossa vida. Nesse sentido, se a gente pode dizer isso até filosoficamente, não é Cristo que entra na nossa vida, mas nós que entramos na vida de Cristo, porque Ele mesmo nos puxa para dentro. Ele nos puxa e nos chama a morrermos para nós mesmos, a termos as nossas identidades, nossas crenças, religiosas que são pecaminosas, sendo retiradas e expurgadas pela cruz de Cristo. E é nesse sentido que a cruz nunca, jamais deixa de ferir o povo de Deus. Ela sempre está nos ferindo, sempre, sempre, sempre. Diante de Cristo não há negro, não há branco, não há mulher, não há homem. Todos nós somos feridos. E todos nós somos feitos um nele, somente nele. Ainda que conservemos as nossas diferenças, mas nós somos feridos, a nossa identidade é ferida. Meus irmãos, além disso, olhando para o que o apóstolo Paulo falou nesse texto, a gente pode afirmar com toda certeza que o corpo transformado terá continuidades e descontinuidades. Deixe-me ser mais claro. Teremos o mesmo corpo, mas revestido de incorruptibilidade. E incorruptibilidade no sentido de que será um corpo espiritual, físico, mas espiritual, glorioso, com plena força, com paz e alegria, e que glorificará a Deus para sempre. Então haverá uma continuidade da substância do corpo, porque a semente, ela conserva, usando a figura do apóstolo Paulo, apesar de ter morrido, ela ainda é a mesma semente que deu vida à árvore que nasceu. Então a substância do corpo, o corpo em si, continua e tem a sua continuidade para sempre. Deus não destrói a matéria, mas esse corpo também será purificado da corrupção, da desonra, da fraqueza, e tornado incorrupto, glorioso, poderoso e espiritual. Portanto, é o mesmo corpo, mas é semeado de uma forma e ressuscitado de outra. Esse corpo morreu, mas ele vai ser ressuscitado no último dia, certo? De uma forma gloriosa, mas sendo o mesmo corpo. É sempre importante dizer isso, para que nós não condenemos a matéria, ou achemos que a morte está condenando a matéria para sempre. Não. Então, nós podemos aplicar isso aqui dizendo o seguinte, que hoje na nossa vida, nada que estragar, que encurtar, que roubar ou arrasar nessa vida terrena que vivemos, afetará aquilo que nós desfrutaremos para sempre. C.S. Lewis usou uma figura no seu livro O Peso da Glória, muito bonita. Ele disse o seguinte: nossas experiências terrenas são como uma luz de vela, que quando diante da vida ressuscitada, não serão apagadas. As nossas experiências terrenas não serão apagadas, mas diante da vida ressuscitada, elas se tornarão invisíveis, depois que alguém abriu as cortinas e as janelas e deixou entrar a intensa luz do sol que se levanta de um novo dia. E é por isso que, pela doutrina da glorificação, nós podemos afirmar que muitas coisas de fato podem estragar a nossa vida. Muitas coisas podem roubar
podem arrasar nossas vidas terrenas, mas nós sabemos que para sempre Deus em Cristo Jesus descortinou e ainda mais na glória vindoura abrirá amplamente nossa visão, tirar todo o entrave na nossa vida, para nós percebermos a realidade gloriosa da eternidade. E as nossas experiências de hoje ruins serão nada comparado com a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Dê um glória a Deus. Meus irmãos, isso é muito bonito. Eu estava estudando isso ontem e eu disse, meu Deus, como eu precisava relembrar disso. Como eu precisava relembrar, e nós precisamos, meus irmãos, olharmos para a glória que há de vindoura. Nós seremos participantes nisso, ativos. Não ficaremos só sentados em plumas, olhando as coisas acontecerem. Não. Nosso corpo vai ser transformado para que a gente participe ativamente da glória vindoura, para que a gente veja o nosso Senhor ativamente e plenamente, e nós desfrutemos dele para sempre. Amém? Bom, do verso 50 ao verso 55, o apóstolo Paulo mostra que nós teremos também esse corpo transformado, é de fato um corpo glorificado. Bom, o verso 50, o apóstolo Paulo fala: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que o apóstolo Paulo, no verso 50, está dizendo é que o nosso corpo natural, como sendo carne e sangue, do jeito que ele está, não pode herdar o reino de Deus, da maneira que está, como tendo as características de Adão. Porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Então nós precisaremos, no caso, termos corpos transformados para podermos entrar no reino de Deus. Então nosso corpo precisará primeiramente ser transformado. E aqui transformado no sentido glorificado, nessa nova categoria, certo? Para entrar e desfrutar do reino de Deus. E a grande pergunta que a gente pode fazer ao texto é: mas como o corpo vai ser transformado? Como é que esse corpo nosso corpo vai ser transformado? E o apóstolo Paulo fala: é mistério. Veja o verso 51, ele fala: é mistério. E aqui vos digo, um mistério. Pronto, então vai ter mistério hoje aqui na igreja. Dê glória. Brincadeira. Bom, então mistério biblicamente quer dizer o seguinte: é uma verdade que era desconhecida até então, mas que é revelada por Deus aos apóstolos. No verso 51 e 52, o apóstolo Paulo vai revelar um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o apóstolo Paulo, há muita informação nesse texto, mas basicamente ele está dizendo o seguinte: que nem todos os cristãos morrerão, mas todos serão transformados. E a novidade disso aqui, que não tinha no Antigo Testamento, certo? É que, em um momento, os crentes que estiverem vivos na terra, na volta de Cristo, serão transformados. Como vai ser isso precisamente? Bom, não há essa explicação muito clara, digamos. Mas o que o apóstolo Paulo afirma é que as pessoas que estiverem vivas, crentes em Cristo, terão seus corpos transformados. E isso é uma novidade, porque o Antigo Testamento falava e fala, na verdade, de que os que morrerem em Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mais precisamente em Cristo, ressuscitarão com seus corpos transformados. Então isso era sabido: no último dia haverá a ressurreição dos mortos, para julgamento dos ímpios e para a vida eterna dos filhos de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está afirmando é que tanto os mortos serão ressuscitados, os que creram em Cristo, para a vida eterna, terão seus corpos transformados, reconstituídos e transformados, quanto os vivos terão seus corpos transformados por um momento. Então essa é uma novidade. Isso aqui o apóstolo Paulo está dizendo, isso é um mistério.
É um mistério. E continua meio que sendo mistério, porque não é tão claro como é que isso vai acontecer, né? Muitas perguntas aqui. E não lembre dos filmes de Hollywood aí que não adianta, não vão ajudar. Mas o que a gente pode afirmar é que tanto a terra quanto o mar vão entregar o pó de todos aqueles que morreram crendo em Cristo ao longo dos séculos. Meus irmãos, isso aqui é fé, fé e fé. Então, Deus ressuscitará, chamará na verdade os seus, de toda a história da humanidade, para a vida, reconstituirá e glorificará os seus corpos para entrarem no reino dos céus para sempre. E é isso que o apóstolo Paulo está afirmando. A carne e o sangue, do jeito que estão na terra, não podem entrar no reino dos céus como está, mas terá de ser transformada para poder herdar a vida eterna diante de Deus para sempre. Percebe? A nossa humanidade, ela não vai ser suprimida. Na verdade, em Cristo Jesus, a nossa humanidade, ela é reencontrada de fato, em toda a sua força e potência, de modo que lá na frente será claro para todos e será de fato consumado aquilo que na cruz do Calvário Cristo já apontou, a ressurreição dos que creram nele para a vida eterna, para desfrutarem da presença de Deus para sempre, numa nova realidade. Bom, o verso 53, o apóstolo Paulo falará o seguinte: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Outro paralelo aqui para nos ajudar a entender o texto. O apóstolo Paulo está falando de tipo duas classes de crentes, digamos assim, na ocasião da volta de Cristo. Ele está dizendo que haverá uns que voltarão ao pó, aqueles cujo corpo na verdade foram ao pó, serão trazidos, certo? E revestidos de incorruptibilidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E o que é mortal, aqueles que de fato estarão vivos à época, no seu corpo serão revestidos de imortalidade. De uma maneira milagrosa, poderosa, e que Deus fará. O apóstolo Paulo está dizendo com isso que o que é mortal, o que estiver vivo, mas que estiver sujeito à morte, à época da volta de Cristo, será revestido de imortalidade. Amém, irmãos? Ficou claro? Complicado explicar esses paralelos, mas o que a gente tem que guardar em mente é o seguinte: o que o apóstolo Paulo está afirmando é que Deus garantirá que o seu povo, os que morrerem, os que estiverem vivos, encontrarão Cristo no novo corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado. Mesmo corpo, mas esse corpo numa categoria, digamos assim, diferente, cheio de potência, cheio de glória, sem a desonra, sem a fraqueza, sem a dor, sem o sofrimento, sem as limitações. Mas em Cristo terão seus corpos transformados à semelhança do corpo dele mesmo. Amém? Versos 54 e 55 foi o texto que a gente leu. O apóstolo Paulo diz: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte na glorificação será de uma vez destruída para sempre. Preste atenção como é isso. Cristo na cruz de Calvário matou a morte. Na ressurreição, precisamente. Quando ele ressuscita, ele está necessariamente matando a morte. Mas em nós, no seu povo, durante toda a história da humanidade, as pessoas, nós continuamos na verdade, morrendo ainda. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que na glorificação, o corpo, quando for ressurreto e transformado, glorificado, a morte aí será definitivamente tragada. Será consumado aquilo que já foi conquistado. Percebe? Ainda não, aquilo que já foi feito e ainda não foi totalmente consumado, será efetivamente, cabalmente completado. A morte será tragada na glorificação do corpo. Então, milhões que estão se deteriorando, digamos assim, no seu corpo, no pó, voltarão à vida em um instante,
e receberão milagrosamente imortalidade, incorruptibilidade e glória eterna ao ouvir a trombeta soar e o Senhor voltar. Que maravilha, meus irmãos. O apóstolo Paulo, diante disso, e é o que nós devemos fazer também, alegra-se. Ele, no verso 57, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Uma vitória cabal, uma vitória completa. E nós hoje precisamos de fato nos alegrarmos em Deus por aquilo que Cristo fez na cruz de Calvário, por aquilo que Cristo fez na ressurreição de seu corpo e pela garantia que Ele nos dá de que nós ressuscitaremos e que a morte não é a última palavra sobre nós. Ela será tragada e destruída na nossa frente quando nosso corpo for levantado diante de Deus e glorificado, revestido de incorruptibilidade, de imortalidade para sempre. Para sempre. Um puritano estava prestes a morrer, decapitado por ocasiões à época. Ele disse o seguinte: meu coração está no céu, eu estou bem. Meu coração está no céu e eu estou bem. E é justamente disso, dessa certeza, dessa segurança, dessa confiança que nós precisamos. A convicção completa e total de que a nossa vida está guardada nas mãos de Deus e que Ele não nos perderá. E o nosso coração com isso deve se elevar aos altos céus para sabermos e para na verdade estarmos bem. É a única maneira de nós nos aproximarmos daquilo que nos está prometido na glória vindoura. Olharmos para a ressurreição de Cristo, olharmos para a cruz e o Calvário, olharmos para a confiança, para a certeza que nós temos de que o nosso corpo será glorificado e nós viveremos diante dele. Isso, meus irmãos, antecipa a plenitude que está lá prometida para nós, para o nosso coração. Como esse puritano que prestes a morrer conseguiu dizer isso: meu coração está no céu, eu estou bem. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos disso. Além disso, o apóstolo Paulo, ele ainda aplica esse texto no verso 58, quando ele diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha, a gente às vezes lê esse texto, né, e tenta incentivar outra pessoa, aplicando, dizendo: olha, seja firme, seja inabalável, abunde na obra do Senhor, lute pela obra do Senhor e tudo mais. A gente esquece do contexto. Olha que beleza e quanta graça há nesse texto para nos incentivar e nos dar força para que a gente de fato faça isso que o apóstolo Paulo nos convoca a fazer. Estejamos firmes, inabaláveis, independente do que nos aconteça, porque há uma segurança de que qualquer coisa que encurtar a nossa vida, que retirar, que trouxer perda, não tirará ou sucumbirá do nosso coração a alegria que nos está prometida. Nosso corpo será transformado, nós estaremos diante dele, o dia vai brilhar e ele vai abrir as cortinas e nós o veremos como ele é. E o nosso corpo vai ser a semelhança dele. O nosso irmão mais velho vai nos chamar para casa. Cristo Jesus vai nos chamar para casa. Vai nos chamar de bendito de seu Pai. E vai nos encher o coração de alegria. Nós viveremos para Ele, para sempre. C.S. Lewis diz que foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste aqui. Quando deixaram de pensar no outro mundo, tornaram-se incompetentes nesse aqui. Meus irmãos, é justamente isso. Nós precisamos da visão dos céus. Orarmos a Deus para que Deus grave a eternidade no nosso coração. Que Ele coloque, antes de qualquer coisa, a eternidade em nossas vidas. Sabe, essa percepção da eternidade. Para que a gente tenha alegria, sabe, força, vigor para trabalhar para Ele, fazer tudo para a sua glória. E é disso que nós precisamos, é exatamente disso que nós precisamos. Bom, para concluir, nossa pele definhará nessa vida.
como eu comecei dizendo no começo dessa mensagem, nosso corpo também se enfraquecerá com o tempo, e a morte pode até nos alcançar no fim desta era, mas nós ressuscitaremos e teremos nossos corpos transformados e glorificados. E isso nos traz alegria. Cristo já venceu, isso já está pronto. Já está pronto. É só o curso do tempo chegar, para que o momento que Ele virá, abrir os céus, tocar a trombeta, nós estaremos com Ele. Está consumado. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz justamente isso, que isso já está feito, já está pronto, porque o tempo não chegou ainda, mas já está feito. Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Glorificou. O que está lá na frente, ele trata como algo já feito no passado e já completo. Deus já nos glorificou em Cristo Jesus para sempre. A beleza, meus irmãos, na cruz, a beleza na ressurreição, nós não podemos esquecer disso. São nossas torres gêmeas que ninguém pode derrubar. A cruz e o sepulcro vazio, ninguém nem nada pode retirar isso de nós, nosso coração. E eu termino lendo um pequeno texto que eu escrevi como gratidão a Deus e louvor ao seu nome, e terminarei lendo e a gente vai orar para finalizar essa mensagem. Essa promessa da glorificação, ela é nossa. O reino foi consumado. No novo céu e na nova terra não haverá médicos. Cristo curou definitivamente todas as nossas enfermidades na cruz. Não haverá advogados. Cristo já venceu toda a batalha judicial. Nos céus ou no inferno, todas as nossas causas já foram vencidas. Não haverá engenheiros. Cristo já fez a cidade. A cidade, a Nova Jerusalém, já está pronta, completa e perfeita. No novo céu e na nova terra não haverá academia. Teremos corpos transformados e glorificados para sempre. Não haverá padaria. Cristo é o pão da vida que nos alimentará para sempre. Não haverá imprensa. Todos já conhecerão as boas novas de grande alegria. No novo céu e na nova terra não haverá reinos. Cristo é o Rei, único Rei de seu povo para sempre. Não haverá luminárias. Cristo é o sol da justiça que brilhará para sempre. Não haverá púlpito. Cristo é o Evangelho em pessoa diante de nós. A exegese de Deus. Não haverá morte. Vejam, meus irmãos, a árvore da vida. Cristo já tabernaculou em nosso meio. Ele é o próprio céu dos céus. E nós somos o seu povo. E Ele é o nosso Deus para sempre. E nós não podemos esquecer disso. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer. Te louvar, ó Deus, te bendizer. Tu és bendito, Tu és santo. Tu és maravilhoso. E a Tua palavra, Deus, é cheia de graça e de misericórdia para pecadores como nós. Nós te agradecemos por um texto como esse, ó Deus, que Deus tira a nossa mente, por alguns momentos pelo menos, das coisas da terra e nos projeta no futuro, naquilo que se consumará em nossas vidas, mas que na cruz e no sepulcro vazio já foram consumados. Deus, nós simplesmente te louvamos, te agradecemos. Deus, te bendizemos, ó Deus. Tu és santo, Tu és bom, Tu és generoso, Tu és o nosso Salvador e nosso Senhor. Deus, bendito seja o Teu nome. E recebe, ó Deus, essa pregação como louvor ao Senhor, como tributo e honras ao Teu nome que te é devido. Deus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém.